Papo de Vila. Salve, salve meu povo da vila, se eu tô aqui, vocês sabem, é porque tem Papo de Vila. E gente, olha, vamos começar essa segunda temporada com tudo. E eu não sei se vocês sabem, a Vila Aprendiz está completando 15 anos agora em 2023. A gente está debutando. E o nosso primeiro tema vai ser relacionamento, escola e família. E obviamente se tem escola, tem família, a gente tem que chamar os pais, né? Hoje os nossos convidados vão ser André, Carol Gugel e Fabiana Ribeiro. Gente, sejam bem-vindos ao Papo de Vila. Obrigada. E obviamente que a mulher que pensou tudo isso, ela que é mãe dessa debutante, que é a Sandra Catar. Bem-vinda, tia Sandra. Tá fazendo falta aqui pra gente. Vou levar toda a saudade dos meus filhos, né? Gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos. A gente está começando a segunda temporada e eu vou logo sair com a pergunta: como é que vocês chegaram na vila? Começo por Carol. Então, primeiro, deixa eu manter a voz clara, porque falar da vila é por emoção. João Gabriel está aqui desde 1 ano e meio. E ele começou quando a vila teve a ideia de fazer uma colônia de férias. E aí eu tenho um filho de 19 anos, e esse meu filho veio participar da colônia. João Gabriel veio buscar o irmão mais velho e viu o espaço, viu o acolhimento. E aí no outro dia a gente fez a matrícula dele. Ele já não queria mais ir embora. E ele ficou até então. São quantos aninhos aí aqui na vila? São vários anos. Ele saiu na pandemia, assim, foi só o tempo dele ter a certeza que era melhor ele voltar. André, como é que chegou aqui na nossa vila? Laura é o 12º ano dela aqui na escola, e a gente chegou por orientação de uma amiga. Chegamos com a intenção de visitar, conhecer a escola, enfim, mas não conseguimos nem sequer ir em outra escola. Então, a identificação com o espaço, com as pessoas, enfim, é o lugar que eu costumo dizer que era o lugar que eu gostaria de ter estudado, né? Eu gostaria de estudar. Essa a relação que eu tenho com a minha. Fabiana, como é que a sua pequenucha ou o seu adolescente chegou para a gente? Eu digo que a minha primeira decisão como mãe foi a vila. Então, eu estou gestando, a minha gestação também, as minhas filhas nasceram praticamente dentro da vila, porque eu estou aqui há 15 anos também, estou debutando junto. Eu conheci a vila no site, ainda era online. Ela tinha um site mostrando como ia ser o projeto da escola e eu me encantei com aquilo que eu estava vendo. Eu não acreditei que podia ser aquilo que existia, assim, porque era diferente de todas as escolas que eu já estava acostumada a ver, né? Então, eu visitei a obra da vila e minha filha foi a 6ª aluna matriculada na vila. Então, a minha primeira filha, né? Porque eu tenho 2 filhas aqui. Então, eu estou aqui desde que a vila começou. Então, para mim, a vila faz parte da minha história de vida. É porque vocês que estão nos ouvindo agora, eu estou ouvindo a emoção dela. Fala com a gente, como é que é a emoção de ver esses pais com tanto carinho sobre a vila? Difícil, como o Carol falou, é a voz nem barbar, né? Porque para mim é muita emoção falar sobre a vila. E ainda mais ter esse testemunho lindo, né? É uma escola, a gente buscou realmente um diferente. Eu sempre fui pedagoga, trabalhei em sala, mas depois trabalhei com clínica, com crianças com dificuldades. E por isso, desde a origem, a vila abriu as portas para a inclusão, né? Então, eu fico muito feliz, né? São pais que são livres, né? Hoje a gente é uma grande família, mas é uma escola que dá mais trabalho porque ela chega na intimidade, né? Tanto eles, a gente, quanto a gente deles. E a gente se torna responsável, corresponsável por esses pequenos que hoje não são mais pequenos, estão realmente debutando e alçando voos, né? Infelizmente, a gente, ou felizmente, a gente não segue com o ensino médio, porque é uma outra etapa, uma outra proposta, e a gente está ainda amadurecendo as forças no Fundo 2. Então, eu acho que é necessário, até porque agora eles já estão prontinhos, realmente, né? Então, seguir é bacana. Mas eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui partilhando com vocês. É perceptível, tia Sandra, é perceptível. Gente, e qual a importância da relação escola-família para o desenvolvimento do aluno? Como é que vocês avaliam isso? André, começa contigo. Total.
total. A gente tem visto hoje, acompanhado, enfim, o que a gente vê nas redes sociais, famílias doentes, a sociedade está doente, né? E isso muitas vezes tem sido apresentado também dentro das escolas. Então, é muito legal a gente perceber que a gente tem nessa escola um ambiente saudável, onde as crianças podem se desenvolver, enfim, exercer, aprimorar as suas habilidades socioemocionais, né? A escola que está preocupada com isso, não apenas do ponto de vista cognitivo, de ser aquela escola que vai transmitir conteúdo, né? Mas que vai também se preocupar com as questões socioemocionais. Então, isso para mim é muito importante. Sandra falou agora há pouco de uma escola inclusiva. Há 12 anos atrás, quando Laurinha entrou, eu não imaginava, não sabia que um dia eu ia ter uma criança com deficiência, uma criança com síndrome de Down. E hoje eu estou sentindo esse amor que já era visível, mais ainda, na forma que Nina foi acolhida, na forma que foi recebida, na forma que é tratada, na forma que, enfim. E o que para mim é muito prazeroso enquanto pai, sentir todo esse amor. Eu costumo dizer, na vila é perceptível que tem muito amor envolvido, não é só um negócio da educação, é também um negócio da educação, mas é muito mais do que isso, né? Tem amor envolvido. Não é uma escola que pertence a um fundo de investidor, é uma escola que pertence a um coração de uma sonhadora, que transformou esse sonho em realidade. Então eu acho que aí está a diferença da vila em relação a diversas outras escolas. Então eu tenho a minha experiência tem sido extremamente gratificante e ter essa oportunidade de revisitar, né, depois de 12 anos, revisitar lá o comecinho, ver a vida do começo, como progrediu, como melhorou aquilo que eu já achava muito bom. Né? Então eu percebo hoje assim, as reuniões que a gente tem tido lá, então, que passou a evoluir, ou seja, não está só no discurso, sabe? Assim, isso é na prática, no dia a dia, isso. Então, isso é muito legal. E essa relação, essa parceria da família com a escola é extremamente fundamental para tornar justamente a escola um ambiente saudável, né? E melhorar, inclusive, o ambiente familiar. Carol, no começo você tinha até falado que, para mim, meu capitão, eu sempre chamo ele capitão do Biel, não chamo Gabriel, ele sabe de alguma coisa, mas brincadeiras à parte, tem uma experiência com o Gabriel. Fala pra gente qual é a opinião sobre a importância da relação escola-família nesse desenvolvimento, nesse caso do seu filho. Eu sempre entendi que a escola é uma extensão da casa, e a minha casa é muito amor. Então, assim, deixar o Gabriel num local que eu sei que realmente ele vai receber esse amor, impressionantemente satisfatório. Quando ele saiu daqui, por algumas situações, inclusive porque ele jogava futebol desde muito cedo, e o esporte era tarde, e ele tinha aula muito tarde. Naquele momento a gente entendeu que fazer parte daquele esporte coletivo era tão importante quanto a educação, e por isso ele saiu, só por isso. E lá fora, ele não era considerado como indivíduo, ele não era visto como ele não tinha nenhuma particularidade, eram apenas números onde a criança tinha que ter boas notas e apenas isso. Ele sempre teve boas notas, mas faltava algo mais, e é exatamente o que a gente encontra aqui. Como Paulo Freire diz, né? A educação tem que ser coletiva, tem que estar o pai, com a comunidade, com o colégio, tudo de forma saudável, para a criança realmente desenvolver de forma saudável. E é isso que a gente vê. Fabi, contigo, já que são 15 anos aqui, né, está lutando também, como é que você vê essa relação? A vila é minha grande parceira devido à educação das minhas filhas, e eu sou muito grata. Emociona, né? Toda uma vida emociona. Eu passei por vários momentos assim, de muita alegria, alguns momentos de apreensão, alguns momentos no desenvolvimento, né? Acho que eu precisei de uma terapeuta com a ajuda mais próxima. Eu conheço todos os momentos. E engraçado, falei, para poder se recompor, né? Tomar uma aguinha é uma coisa que eu, como professor,
tenho essa percepção. Falando de Gabriel, teve um momento que ele estava no ano passado, né, eu percebi muito inquieto e eu chamei para conversar. Eu acho que o laço com ele fechou mais ainda por isso. Só o que está acontecendo, ele não era aquele Gabriel sempre gentil, educado, né? Às vezes acha, e depois ele abriu e a gente se abraçou, chorou. Então eu acho que é essa parceria, né? Você chegar de lágrimas, porque essas histórias vêm, né? E aí você lembra, né? Com a família. Já se fases passam, né? Então, assim, eu digo que a parceria é tão importante, porque a gente está aprendendo junto também. Então, a gente precisa realmente desse olhar mais atento da escola para dar aquele suporte. Eu tive, graças a Deus, e assim, passei por todas as fases. Hoje eu digo que a gente está numa fase ótima, maravilhosa, aquela fase mais difícil já passou. Então, das duas meninas, assim, sempre tem, porque é uma história de 15 anos no desenvolvimento de uma criança que começa a beber. E você vai até uma pré-adolescência, né, você vai ter várias fases. Então, assim, eu acho importante e primordial, assim, essa troca que a gente tem com a vida, sabe? A gente aqui não é um número, a gente é um número. Nossos filhos são indivíduos, sabe? Eles sabem exatamente isso. E, assim, quando ele conversar comigo sobre as meninas, eu sei que eles estão descrevendo perfeitamente quem são elas. Então, assim, é esse olhar que a gente tem. A gente não chega numa escola onde é mais um. Não, aqui elas são elas. Isso é super importante, porque a gente fica seguro, sabe onde a gente está deixando nossos filhos, a gente tem aquela segurança de ter essa troca, que eles estão sendo observados, cuidados pela escola também, assim como a gente tem que fazer em casa, porque eles são uma balança e a gente tem que estar junto, né? E Alexandra, pensando nessa relação tão emocionante, né, que fala, me permita, você se emocionou, todo mundo na mesa está muito emocionado, mas quais são os critérios que os pais têm que ter para escolher a escola do filho? Qual é o primeiro passo? Eu agora sou pai, estou na dúvida de escolas, vou escolher para o meu filho. Qual é a tua opinião sobre essa escolha? Na minha opinião, a gente tem que saber o que a gente quer para a família. Começa ali, né? Se a gente quer uma escola conteudista, se a gente quer ranking, se a gente quer palco, não é a vida. Então, se a gente quer mão na massa, pesquisa, experiência, amor, afeto, carinho, é o jeito Vila de ser, né? Que a gente lançou um ano atrás. Então, realmente buscar aquela escola que você se identifique, como a Fabi citou, né, e os outros não disseram diferente, e que a gente possa ser parceiro dando continuidade a cada família, a cada história, né? É um olhar individualizado dentro do coletivo. Mas a gente tem que conhecer as famílias, porque cada família tem sua história. Mesmo eles chegando bebezinhos, com um aninho, um ano e meio, eles já têm uma história, né? Então, a gente precisa partilhar dessa história com eles. E ser parceiro mesmo, chamando junto. Então, muitas vezes os pais tiram da vida porque a gente chama e a gente aponta. Mas a gente não aponta para jogar o problema. A gente quer juntos, né, enxergar e ajudar eles a vencerem, né? Então a gente trabalha realmente melhorando a área que ele tem maior dificuldade e não só exaltando o que ele tem de bom, né? A gente tem que fazer os dois caminhos. Carol, e qual o critério? Eu percebo que para você tem dois filhos com idades bem diferentes. E qual foi o critério para você para escolher a escola dos dois filhos? Eu precisava de um local que eles se sentissem à vontade, que eles fossem bem acolhidos, que eles fossem levados em consideração a existência, né? E essa questão de não ser apenas conteudista, como Sandra citou. E aí, quando surgiu, se eu tivesse mais 10 filhos, os 10 filhos estariam aqui. E aí, André, como foi? E eu queria lançar, não estava no nosso roteiro, mas eu queria lançar para você. E eles têm voz nessa escolha, porque a Vila realmente acolhe fazer isso. Mas qual a opinião deles?
depois que quer passar essa rodada, que nem estava combinado, mas para ouvir vocês. Por favor, André, eu te interrompi, desculpa. Um dos critérios, assim, claro, eu acho que o aspecto cognitivo, conteudista, é importante. E é importante ressaltar que na Vila é muito bem feito. Não é de qualquer jeito, não é muito bem feito. Eu vejo que é porque assim, antigamente a gente achava que a escola vai só apenas transmitir o conteúdo e a gente tinha um modelo de educação completamente diferente. A gente tinha que aceitar aquilo que era passado e ficava calado. Eu até brinquei com ela esses dias. Eu disse, eu vou fazer uma pergunta para ela. Eu disse, Laura, quem descobriu o Brasil? Aí ela, os índios. Melhor, pai, os povos originários. Aí ela riu para mim, ela disse, você pensou que eu ia dizer que tinha sido Pedro Álvares Cabral, 22 de abril de 1500, né? Eu disse, pois é. Aí tinha uma pessoa junto do meu lado e ele disse, e não foi não? Aí ele disse, mudou. Eu disse, não, mas quer dizer, é diferente. Hoje tem pensamento crítico, raciocínio lógico. Na idade deles, eu acreditava que era Pedro Álvares Cabral. No ensino médio, você poderia até discutir e tal, pensar, mas no 6º ano, a gente pensava nisso, era aquela forma que era colocada e tal, enfim. Então, o que eu percebo na vida, assim, o conteúdo ele é visto, ele é revisto, ele é visto novamente, enfim, de várias formas, porque tem tempo para isso, tem carga horária para isso, né? Então, não é algo que está só no discurso. Então, assim, o critério que eu penso, né, voltando para a pergunta, é exatamente isso. Não só do ponto de vista cognitivo, claro, tem que passar o conteúdo de fonte, mas como passar? Né? É de forma pressional. Eu não quero essa escola. Eu não quero essa escola que vai trazer, sei lá, deixar meus filhos doentes. Eu não quero. Eu quero que transmitam um conteúdo, mas mais do que isso, que faça com que eles reflitam, que eles sejam cidadãos realmente, né? Eles pensem, eles tenham um pensamento crítico, que desenvolvam a criatividade, que desenvolvam outras habilidades, né? Que saibam se relacionar com as pessoas, porque, como a gente vê, o conteúdo vai colocar, o currículo vai colocar as pessoas nas empresas, mas como eles se relacionam com os outros, que é o que tira ele das empresas, né? Então, do meio profissional, enfim, então eu quero uma escola que esteja atenta a isso. Então eu acho isso muito legal. Os trabalhos em grupo, eles aprendem diversas habilidades que é muito mais do conteúdo disso. Então às vezes é uma intriga, uma desavença, um entendimento diferente, mas respeitar, ter empatia, entender, não, poxa, aqui não é porque a pessoa está com preguiça, é porque simplesmente ela talvez tenha mais dificuldade do que eu nesse assunto, então eu posso ajudar. Então, assim, são outras questões que são vistas e trabalhadas, e como isso é possível? Numa escola que, por filosofia, tem menos alunos em sala de aula. Então, eu digo, porque é isso que a gente está conversando aqui. Claro que todas as escolas sabem, o conteúdo hoje em dia, a informação hoje em dia, ela é disseminada. Então, claro que as escolas pensam do ponto de vista da informação, que essa é a melhor forma de ter uma escola, tá? Mas como conseguir fazer isso, né? E aí vem diversas... E aí, André, eu acho que aqui até, falando, eu já falei mais de uma vez aqui, no Papo de Vila, o que me chamou a atenção ano passado, começo do ano, eu, Gida, Dezinho, o Milton, eu pensei, eu nunca tinha visto um podcast falando sobre educação, voltado para a educação, e veio essa vontade. Eu sentei, a gente passou ali 3 meses já estando, e eu, caramba, isso não vai dar certo, a direção não vai querer. Quando sentou, lute a pau, não, possa isso aí, vamos embora. E deu certo, e assim, o que me impressiona é isso, essa vontade da Vila de oferecer, de inovar. Mas sabe por quê? Porque não se tem medo de errar. Isso é que é legal. Sabe? Eu lembro quando Laura estava lá no começo disso, lá no começo, quando Laura estava lá, não precisa usar a borracha, você usa o lápis ali, escreve por cima e continua, porque o erro está lá, você vê que pode errar para você continuar. E se você não faz isso, como você vai desenvolver a criatividade? Como você vai... Então, se você não testa um formato de podcast para falar da educação, né? Numa escola no Nordeste do Brasil, enfim, se você tem medo de errar, não vou fazer porque não vai dar certo, você nem inicia, nem começa. Então, essa é a cara da vida, entende? Então, é isso, não tem problema de errar. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver depois, mas a gente vai tentar. Então, isso eu acho massa também. É uma das características da vida. Passar em consideração as ideias, né? Porque, assim, você trouxe a ideia, eles poderiam ter bloqueado imediatamente, mas eles consideram as ideias que são trazidas. E por isso que eu sinto muito no meu filho a questão do estímulo à reflexão e ao raciocínio.
as crianças aqui, como o André falou, o conteúdo é super bem passado. João Gabriel teve fora 2 anos, voltou, não teve assim, dificuldade alguma, mas pelo contrário, ele teve facilidade onde outras crianças tinham dificuldade. A produção de texto do João Gabriel é fantástica, justamente porque aqui eles estimulam o pensar, eles dão espaço para a criança se colocar. Então, Fabi, a tua opinião sobre esse critério? E assim, eu digo muito de você exaltar, de você falar com a criança todas as qualidades que ela tem, os dons naturais que cada um tem. Isso é maravilhoso e assim fica fácil educar, mas não é só isso. Porque na dificuldade você também aprende. Então aqui na vida eles aprendem que eles podem errar sim, que eles vão errar muitas vezes. E é com esses erros que eles vão aprender a serem pessoas melhores. E é isso que eu acho que muita gente está precisando. Então a Vila, ela exalta também naquele erro da vida, aquele aluno, eles vão lá chamar e vão transformar aquilo numa coisa boa. Vão mostrar que eles vão aprender com aquilo e que mais na frente vão fazer diferente. Então eu acho que é isso que eu busco aqui na escola. E que eu digo que eu queria que a Vila fosse até a eternidade. Ela disse que não queria botar assim no meio, mas a gente ainda tem fé que isso pode acontecer. A primeira já foi, né? Porque quando a gente saiu, a Vila não tinha ainda que habitar o mundo. Mas agora, com o Bia, eu queria que fosse até o fim, né? Vamos ver. Mas eu digo, a gente quer, isso. É uma escola que acolhe nossos filhos com seus dons naturais, com suas inúmeras qualidades, mas também com seu defeito. Eu já começo a achar que ensino médio é possível. Essa questão da relação escola-família, isso é legal, porque a gente acaba também se tornando íntimo da escola, dos diretores, da direção, então eu vi porque no começo. Isso mas não é impressão, mas é o seguinte, antes, quando a gente chegou, só tinha educação infantil. Quando eu falava, e aí, vai ter o fundamental? Não, e tal, não, de jeito nenhum. Aí depois começou um sorriso só. Eu acho que tem coisa por aí. Agora, antes é ensino médio, de jeito nenhum. Agora já tem um sorriso ali. Assim é pouco, né? E a Gabriela falou também aqui para a mas o futuro a Deus pertence, né? Na verdade, eu queria só colocar, assim, que a Fabi colocou sobre o erro, né? Que, inclusive, a gente coloca para as crianças que eles podem errar e nós também podemos errar. Na educação infantil, ontem, a professora apresentou trabalhando lá sobre o jacaré. E aí a menininha disse assim, tia, eu queria saber qual é a diferença do jacaré e do crocodilo, que eita, pegou, né? Aí a tia disse, vou buscar, e foi lá, pegou fotos, mostrou, trabalhou com ele. Então, é isso, o erro não é uma coisa só deles, o erro é para todos nós. E ele não é fim de linha, eu digo que ele faz parte do nosso caminho. E como é bom aprender com ele, que a gente aprende e fica, né, grava na gente aquela aprendizagem. Então, acho que essa forma é tornar a educação uma forma gostosa de aprender, de desejar, de motivar. Sem motivação, ninguém aprende. Decora, faz a prova, assim como nós fizemos, né? E a gente não deseja isso. Por isso a gente sonha ainda em expandir essa metodologia. É difícil pelos sistemas, né, que a gente tem, pelas escolas que a gente já tem grande, com volume de mudança, mesmo aqueles diretores que sonham em modificar, não é fácil, de verdade eu entendo muitos, porque não é fácil. E construir em quem foi formado tradicionalmente a capacidade de acreditar que pode ser diferente. Antes achavam que era só porque era educação infantil, mas hoje a gente já está no fundidores com a mesma metodologia, né? E nem por isso eles não deixam de estar prontos. Como o Rubem Alves diz, com um livro que ele escreveu sobre a escola que eu sonhei, mas não acreditava que podia existir. Essa escola existe, né? Existe a escola que ele visitou e que é uma escola que nos inspira. Eu tive a graça de conhecer lá em Portugal, no Porto,
a escola dá conta. E a gente, às vezes, quando você lê, você diz, não, isso é utopia, mas não é. A gente, com vontade, com amor e com a equipe top, como a gente tem, a gente chega lá. A senhora levantou a bola para mim. Veja, eu queria saber de vocês qual o papel do profissional nessa relação. Como é que a equipe tem feito para que vocês fiquem felizes, para que esse objetivo final, que é o conhecimento, que é a educação, seja nota 10. Começa com o Fabinho. É parceria total. A equipe da Vila é parceira. A gente tem, a qualquer momento que a gente precise, hoje mesmo vou ter uma reunião, vou sair daqui, que eu já pedi para ajudar. De vez em quando eu repouso comigo, arruma aí para mim, que eu estou precisando conversar. E não é nada sério. Só deixando porque, gente, vocês que estão em casa, não sei se vocês estão ouvindo, tem gente lá fora chamando, é que a gente está dentro da vila, então olha, cachorro que lá, a gente sempre brinca aqui que quando chega às 3 horas, o cachorro bota para latir, é um chamando, é um menino correndo, vem ver. Então, gente, isso aqui é vivo, aqui é ao vivo. Então, Fabinho, desculpa, só para as pessoas que estão escutando a gente entender esse barulho que está de fora. Mas a palavra está contigo. E sempre que eu preciso, eu recorro mesmo. Sou super bem acolhida, bem recebida, tenho um apoio irrestrito de todos os profissionais, desde a portaria até a coordenação. Então, a gente diz que a gente chega, a gente está chegando em casa também, é como se fosse uma extensão mesmo da nossa casa. E esse apoio a gente sente que é como todos disseram aqui, eu acho que é unânime, é em amor, sabe? Você não é um número, você não é não, você é uma pessoa e todo mundo sabe do seu histórico, do seu histórico familiar, do que acontece em casa, do que a gente traz, a gente busca, a gente conversa, a gente procura soluções e o olhar atento da vila é muito importante, determinante, para às vezes a gente identificar algo que a gente às vezes nem identificou em casa, por não ter experiência. Isso acontece muito, já aconteceu na minha casa e na casa de alguns outros colegas, que a gente vê o que a vila chamou junto e a gente pode tomar uma direção diferente para melhorar realmente a vida dos nossos filhos. Né? Então, essa parceria é super importante. Eu acho super interessante, porque desde a hora que o João Gabriel desce do carro, ele chega na portaria, os meninos, se não me engano, são 3 ou 4 que ficam revezando na portaria. Eles sabem que o João Gabriel gosta de futebol, então eles discutem resultado dos jogos, um brinca com o outro porque os times são diferentes. Ele entra na escola, e quando entra já tem uma menina esperando, e aí começa a conversar para saber como tinha sido a noite dele. Depois ele encontra tia Lu no meio do corredor, aí vai conversar com a coordenadora. Então, assim, até ele chegar na sala, toda a equipe está junta, independente da atividade, da função naquele local, todo mundo sabe quem é João Gabriel e todo mundo conversa o que ele quer conversar, o que ele gosta de conversar. E aí, de repente, eu trabalhando, toca o telefone, meu celular não é estranho. Meu Deus, apendo. Mãe, é que eu esqueci a minha chuteira. João Gabriel, de quem é esse Não celular? pode Ele não pode fazer celular. Então ele vai e pede a Poli na secretaria para ligar para mim. Então, assim. Olha, monge. Exatamente. Maravilhosa. Poli, um beijo para você, Poli. A equipe é simplesmente fantástica. André. Isso mesmo. E eu estou tendo essa experiência novamente com a menina lá na outra unidade. E, enfim, ela sai de casa já feliz. Nina, vamos para a escolinha, a gente vai para a escola agora e tal. Então, assim, ela já sai com um sorriso no rosto, é muito legal, parece tão pequenininha, né? Mas já com a alegria de vir chegar lá a mesma coisa, chega na portaria, eu achando que ninguém ia... Enfim, mas todo mundo fala, brinca e já começa ali, já. Ela entra, passa da portaria, já vai com a mãozinha esticada, porque tia Cris, que fica responsável lá pela rampa, ela quer falar com tia Cris e já vai com a mãozinha esticada para fazer o chega batendo, sabe? Então, assim, são todos os profissionais realmente envolvidos. E assim, mas isso passa assim, porque os profissionais, eles acabam, como você estava falando, tem uma dificuldade realmente de treinar, né, pessoas que tiveram uma formação tradicional como a nossa, né, mas a partir do momento, eu acho que todo mundo incorpora o jeito Vila de ser, aí é que eu acho que as coisas fluem, sabe? E esse olhar atento, assim, a gente percebe que a gente não é mais um número, a gente não é um número para a escola, né? Somos pessoas realmente, né? São famílias. Famílias, exatamente. Então, quando a gente chega, eu até digo, olha, pode chegar, uma coisa que eu falo assim para ela, não, vai na outra escola, se tu chegar e disser assim, o pai está em outra escola, disser assim, ó,
hoje eu quero fazer uma reunião para falar sobre fulano. Não, peraí, você tem que ter dito antes, eu tenho que pegar a ficha, tem que saber como é que é. Aqui não, se eu chegar a abordar qualquer pessoa, se falar que tem o Milton, tem a Gabi, tem a... Enfim, eu queria falar sobre Laurinha. Todo mundo sabe quem é Laurinha, mas sabe mesmo quem é Laurinha, qual é a dificuldade de Laurinha, qual é a matéria, se tem dificuldade, se não tem, enfim, se está tendo dificuldade de relacionamento, se não está, se está passando por alguma fase difícil ou não. Isso é muito legal. Theo nem entrou ainda, já é conhecido lá na portaria, lá dentro E, gente, a gente está chegando nos 5 minutos finais. Após todos esses anos, como é que vocês definiriam a Vila Aprendiz? Eu digo sempre que a vila é um pedacinho do céu aqui na terra. Para mim é a definição. André? Para mim, é uma escola que tem muito amor envolvido. Muito amor envolvido. A vila é minha casa. É a extensão da sua casa. Eu vou deixar com ela, eu acho que ela hoje vai chorar. Ela hoje está muito emocionada. Está muito emocionada. Tia Sandra, e como é que é escutar isso? Então é um bálsamo, né? Na alma, é um presente que vocês dão a nós. E como todos falaram, escolas são pessoas. E a nossa equipe ela é diferente porque ela é cuidada com os alunos, né? Porque normalmente os alunos são cuidados quando são cuidados, mas a equipe não vai passar amor se ela não recebe amor, né? Então a equipe é cuidada, tem momentos para eles, tem escuta, tem zelo. A gente também se envolve com sofrimentos, com as famílias, com dor, cirurgia, com pai, com morte, com tudo. E aí, com esse cuidado, a gente percebe que cuida de pessoas. E a escola é feita de pessoas, de verdade. Né? E eu posso dizer por mim, que sou profissional, né, sou professor de história aqui, e com os meninos da atualidade. E de fato é isso, observando você falando, a gente conhece, é impressionante. Se o Laurinha não está bem, eu já sei. Esses dias com o Biel, ele estava mais sério, aconteceu alguma coisa de uma nota que ele não estava, e eu cheguei próximo, não estou tão bem. Tá? Então, assim, os meninos a gente conhece. E eu posso falar que durante o trabalho aqui, completei um ano de vila, é muito disso, esse cuidado. A tia Sandra estudar e saber se você está bem. Aconteceu uma coisa comigo, eu não sei porquê, eu comi alguma coisa que não me fez bem e tive toda hora. Eu disse, não, a gente não tem uma atividade, a gente vai descansar e tal. Então, esse olhar do mãe, eu acho que é isso. A gente reflete exatamente o que a gente ganha. Não existe pressão, não existe, né, essa coisa de, não, você tem que dar o conteúdo porque tem que dar o conteúdo. Você falou, André, uma coisa que me veio, assim, trabalhando com os meninos, e eu imaginar trabalhar em economia com meninos de sexto ano, e os meninos saberem que é o presidente do Banco Central, e depois discutir, né, André? A gente estava conversando, André, pode narrar que a Laurinha chegou falando sobre plano de saúde, não foi, André? Eu vi na CBI. Ela falou. E ela chegou falando isso, né? E os meninos desenvolverem isso é emocionante mesmo. Para a gente é algo. Dar um olhar aberto ao mundo, né? Como hoje a gente tem a graça de ter também o Instituto Vila Aprendiz, né? Que faz um trabalho para a comunidade da Nova Morena, que fica aqui próximo, mas desenvolver neles a capacidade desse olhar pelo outro. Porque se a gente não olhar o mundo, criá-los numa redoma, né, sem noção da realidade do nosso país, a gente não transforma. Né? Então a gente precisa que eles conheçam de tudo, conheçam de mundo e façam a diferença no nosso país e onde eles estiverem. Gente, eu estou chegando à parte final. É muito bom falar desse grande. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo nessa segunda temporada, no primeiro episódio. Foi muito emocionante. Lembrando que a Vila vai estar completando 15 anos, e aí essa segunda temporada vai passar muita gente legal aqui, os alunos vão vir aqui, equipe de profissionais, muita gente boa vai vir aqui, vai vir mais emoção. Carol, eu queria a palavra final, André, Fabi, e a gente finaliza com a tia Sandra. Gratidão. Gratidão é a palavra que expressa o que eu sinto.
pela vila. Eu queria terminar com uma frase de um professor meu, já estamos falando de educação, tudo, Manuel Afonso, um professor, poeta, historiador. E ninguém pode tomar de nós o que damos, o que lemos e o que somos. Eu acho que a vila é isso, enfim, é o que aprende aqui, é o que nos torna, né? O que somos a partir daquilo que nós aprendemos aqui nessa parceria com escola e família. Eu digo que casa é onde o coração da gente está. Meu coração está aqui, e o das outras também. Às vezes não quero nem voltar para casa. Se eu pudesse, ela tinha uma cama aqui e ficava, porque tem que chamar ela 5 vezes para ir embora. Então, muito feliz. Gratidão, obrigada. Tia Sandra, para a gente finalizar esse primeiro episódio da segunda temporada. Então, eu quero agradecer, né? Eu acho que Carol combina comigo, porque é gratidão a Deus e a todos vocês, pais que acreditaram, principalmente os que acreditaram 15 anos atrás, 12 anos atrás, né? Onde foi tão difícil começar. Mas gratidão a todos e a toda a equipe linda da portaria à direção. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada. Gente, a gente fica por aqui. Próxima terça-feira tem mais Papo de Vila. Sobe o som! Papo de Vila.